Conforme eu comentei anteriormente, uma das vantagens do PCT é essa compra de prazo, mas ela não é a única vantagem do PCT. Durante a fase internacional, acontecem 2 episódios de grande relevância para o trâmite do pedido de patente. Logo após a extinção, nós temos a realização de uma pesquisa internacional realizada pela autoridade examinadora, e essa pesquisa internacional traz algumas anterioridades relevantes que devem ser enfrentadas durante o trâmite do pedido. E quem pode ser a autoridade examinadora? O INPI Brasil pode ser? Com certeza. Existem alguns órgãos, alguns institutos nacionais com capacidade para ser autoridade examinadora perante a Organização Mundial da Propriedade Intelectual, e isso é um ponto muito interessante. Quando eu falo de fase internacional, esse período ou esse processo, ele é tutelado pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual com apoio de algumas autoridades examinadoras nacionais, a exemplo do INPI. Entendi. Então, oficialmente, isso está aos cuidados da OMP em Genebra. Com certeza. Ainda que o examinador ou essa autoridade seja brasileira, americana ou europeia. É isso? Exatamente. Essas autoridades elas são convidadas a participar do processo. No momento que você faz a extensão internacional, o titular ele pode eleger a autoridade responsável por essa pesquisa, mas tudo é controlado e tutelado pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual, em Genebra. Entendi. E no caso de violação, apesar de saber que eu ainda não tenho um direito constituído, mas se alguém na Austrália estiver violando a minha patente, né, a minha invenção, eu sei que eu tenho uma expectativa de direito, mas o que eu, como titular de um pedido de patente, de um pedido de PCT já, né, nessa fase internacional, posso fazer? Quando a gente fala de pedidos de patente e de patente, a gente tem que considerar uma característica muito importante, que é o aspecto da territorialidade. Ou seja, o direito de propriedade intelectual sobre aquela invenção, ou seja, o direito de patente, ele tem eficácia apenas nos países em que aquela patente ela é concedida. Como eu disse, existe sim uma expectativa de direito ampla e uma reserva de direitos ampla para todos os Estados-membros do PCT. Porém, ao final da fase internacional, cumpre ao titular da patente eleger os países. E serão apenas nos países eleitos em que haverá essa proteção da propriedade intelectual e o direito de exclusividade. Por exemplo, se nós tivermos um pedido de patente aqui no Brasil, que foi estendido internacionalmente via PCT, ao final dos 30 meses da fase internacional, cabe ao titular da patente escolher os países de interesse. Então, no seu exemplo, há uma violação daquela tecnologia, daquela invenção na Austrália. Se eventualmente o titular da patente, por não ter interesse econômico, por exemplo, não estender para aquele país, a expectativa de direito se encerra e a exclusividade ela nunca foi eficaz naquele país. Entendi. Ou seja, a pessoa continua vendendo meus produtos porque eu não tenho interesse naquela região. Exatamente. Por outro lado, se o titular da patente escolhe estender a patente para um país em que há violação num período entre o depósito, ou seja, a data prioritária aqui no Brasil, e a efetiva concessão, acontece aquilo que chamamos de uma retroeficácia, ou seja, o direito de exclusividade derivado de uma patente concedida retroage à data do depósito ou da prioridade. Ou seja, 30 meses do primeiro depósito dessa patente, que é um baita benefício e pode representar uma boa indenização. Exatamente.